coisas que eu me obriguei a vida inteira a fazer, que não eram fáceis para mim, às vezes eram muito difíceis, me causavam muito sofrimento, muita angústia, e eu tinha uma fala interna de falar assim, mas se todo mundo faz, você tem que fazer. Se todo mundo consegue, você tem que conseguir. E agora com o diagnóstico eu vou tirar essa máscara e falar, não, eu não consigo, eu preciso de suporte, eu preciso de ajuda para fazer isso. Mas vão continuar também existindo várias outras coisas que eu sou capaz de fazer. Então eu vou me apegar a elas, eu não vou mais me apegar ao que eu não consigo. Eu vou me apegar àquilo que eu consigo. E aquilo que eu não consigo e eventualmente eu precise fazer, eu vou ter que ter essa humildade de falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém esteja do meu lado, me dando suporte para que eu consiga fazer. E o autista, ele precisa muito. Porque, como eu falei, como às vezes a gente fica muito à margem da sociedade, você não é o popular, você não é o que tem amigos, isso gera um sofrimento. Porque, como eu disse, a gente quer socializar, a gente gosta das pessoas. E aí, quando você se vê sozinho, isso gera uma angústia, um sofrimento muito grande, entendeu? Então, eu aceitei, vim falar aqui, que você sabe que eu sou tímida para isso, mas justamente nesse intuito de levar informação para as pessoas e falar bem assim, não exclua o autista, mas traga ele para perto com carinho, com paciência, sabendo que se ele tiver um suporte emocional, ele vai conseguir fazer muitas coisas. E ele vai ter uma vida satisfatória. Porque quando eu, às vezes, converso com outros autistas, é uma dor comum. De falar bem assim, poxa, eu me sinto muito excluído, porque eu sou meio esquisita, eu tenho esse meu jeito. E isso dói. Isso dói, às vezes, ver que as outras pessoas têm o social e que a gente não consegue ter. E que eu também acho interessante, sabe, Lívia, na sua fala, é a questão do preconceito, né? Que também, assim, as pessoas, elas demoram para buscar, assim, nós somos de uma geração que não existia esse tipo de diagnóstico. Não. Os professores, né, não tinham esse olhar. Então, imagina você quando criança, eu quando criança, a gente veio de uma geração que a gente não se preocupava com isso. Os familiares nem sabiam o que era isso. Né? Exatamente. Então, hoje, você, né, a gente hoje com conhecimento, com a evolução da ciência, a informação, então olha só, os benefícios, né, da tecnologia, da internet, porque tem a vantagem também. Então, você trazendo isso, né, para a pessoa, ela pensar assim, poxa, eu vou para o psiquiatra, eu não me sinto bem, as pessoas, né, os familiares, dependendo, a pessoa precisa desse suporte, né? E hoje a gente está tendo informação para isso. Né? Quando você machuca uma perna, ninguém manda você se levantar e sair andando ou correndo. Todo mundo está vendo que você está com a perna machucada. Mas quando é o seu emocional que é atingido, as pessoas olham para você e vê que você está bem. Então, né? Você está normal, né? O autismo é esse símbolo aqui, o girassol, ele indica justamente isso. A minha deficiência é invisível. Você vai passar por mim na rua, você vai acreditar que eu sou normal, que eu sou perfeita. Mas existe uma deficiência que ninguém vê. E aí, quando, né, em momentos muito difíceis que eu passei da depressão, eu ouvi pessoas falarem assim, mas você tem um marido que te ama, que está aqui do seu lado, você tem filhos lindos, você tem o seu trabalho. E aquilo, no fundo, faz você se sentir pior. Porque é como se você não tivesse gratidão por tudo de bom que Deus estava me dando. Eu sempre tive gratidão pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. E como eu disse antes, eu lutei para estar bem, especialmente por eles. Porque eu entendo quem desiste da vida. Eu entendo. Quando eu fico sabendo de notícias, eu sempre me emociono, eu falo para Ricardo, essa pessoa estava sofrendo muito. Ninguém é capaz de imaginar o que ela estava passando para ela chegar a esse último ato de desespero, de falar, eu quero me livrar desse sofrimento, eu não aguento mais. Eu sei onde está nesse lugar. É muito difícil, é muito escuro. E as pessoas falam assim, mas você tem muitas coisas boas, né? Hoje eu estou descobrindo que a minha depressão ela pode ser tratada de outras maneiras. E ela é uma comorbidade muito alta. Muito comum Muito comum entre os autistas.
por causa, às vezes, dessa exclusão, dessa rejeição, dessa falta de conhecimento das Sim. pessoas, da falta de empatia, de paciência, de suporte. É. E aí você vai se sentindo cada vez mais sozinho, mais desesperado, Mais incompreendido. mais incompreendido. E aí muitas pessoas vão para o lado, às vezes, de uma rebeldia, de uma revolta. Não, e julgamento, né? Julgamento. Porque assim, poxa, ela não olhou para mim. Como que essa pessoa tem algum problema, né? Um transtorno, se ontem ela estava rindo? Se ontem ela estava bem, de bem com a vida? É. Eu vi uma frase que define muito bem. Ninguém finge estar mal. A gente finge estar bem. Uhum. Quando a gente está numa crise, muitas vezes eu vinha para cá, eu saía de casa às vezes chorando, vinha no carro chorando muito, 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 muito mal. Mas aí eu sentava aqui, as pessoas começavam a chorar e eu tinha que estar o quê? Bem. Então eu fingia estar bem. Muitas vezes eu fingia estar bem, mas eu nunca fingia estar mal. Só que a verdade é que quando você tem essas questões emocionais, você não pode estar mal na frente das pessoas. Né? E isso é interessante, né? Você falando isso, uma psicóloga que está se formando aqui, isso é muito comum na psicologia, né? Você é uma pessoa que sente, que tem dificuldade, que passa por desafio, e aí você chega no consultório, enxuga suas lágrimas e tem que estar pleno para poder cuidar de todo mundo. Tem que estar plena para cuidar de todo mundo. E esse é um grande desafio dentro da psicologia também, né? Porque é essa o nosso dia a dia, a nossa